Muito bem. O objetivo hoje da sessão, e vamos começando, que realmente já são 7h15, é fazer a apresentação daquilo que realmente está envolvido no trabalho que eu faço, que tem a ver com a mentoria epipessoal e com as aulas de yoga, com a prática do yoga. E tem a ver não só com coisas tão simples como a vida do dia a dia e a maneira como se lida com as coisas, e atualmente, nas circunstâncias em que nós estamos a viver com a situação do coronavírus, é realmente importante, mas também tem a ver com coisas que podem ser extremamente importantes, como resolver uma situação de saúde ou resolver uma situação pessoal ou profissional, qualquer que seja, ou relacional, seja ela qual for. Não há nada que eu vá dizer que seja uma solução rápida, ou seja, não há atalhos. Quando nós queremos construir uma coisa com fundamentos sólidos, com raízes sólidas, não há atalhos, não é de um dia para o outro. Geralmente demora algum tempo, não é? É um bocadinho como uma flor em que a pessoa tem que plantar a semente e a partir daí tem que cuidar da semente, tem que regar, tem que ter a certeza que há luz suficiente, tem que ter a certeza que há as condições necessárias para que a semente possa realmente começar a florescer, mas essencialmente é preciso tempo, e é preciso um tempo que vai do ponto A, que é o momento em que a pessoa planta, até ao ponto B, em que vê realmente a flor florir na sua totalidade, ou seja, que vê o objetivo final concretizado, por assim dizer. E isto é muito importante porque vivemos numa sociedade em que as pessoas geralmente tendem a querer tudo, não é para agora, mas sim para ontem. E não pode ser. Se bem que eu compreendo, porque vivemos num momento da história em que a parte tecnológica nunca foi tão avançada, nunca foi tão sofisticada, não é? E, portanto, é como se tivéssemos realmente o mundo aqui na ponta dos nossos dedos. Podemos aceder a qualquer coisa, a qualquer momento, podemos reunir com pessoas de várias partes do mundo, podemos reunir com pessoas que não estão presencialmente aqui, que estão, por exemplo, eu estou em Azeitão e há pessoas aqui que estão em Lisboa, e, portanto, esta questão tecnológica tem a ver com isso. Por outro lado, estamos a viver um tempo da história humana em que nunca fomos tão bombardeados com informação permanente, permanente. E isso vê-se até nas coisas mais simples, como é ver as notícias. E hoje em dia as pessoas veem mais notícias ainda para acompanhar os desenvolvimentos da situação do estado de saúde de cada país, não é? E a pessoa tem o jornalista que está a dar a notícia em direto no momento, certo? Depois tem rodapés a passar em baixo com informação extra, várias coisas a passar em simultâneo, sempre a correr. Depois temos na parte de cima mais informação, mais notícias, mais chamadas de atenção, mais coisas que estão permanentemente a aparecer e, portanto, o nosso cérebro está sempre a saltar de um lado para o outro, não é? E está permanentemente a receber informação de todo lado. E a nossa mente não tem capacidade de assimilar várias coisas ao mesmo tempo. Aquilo que faz é, vai saltitando de um ponto de estímulo para o outro, de maneira a dar resposta realmente, ou até a filtrar depois aquilo que interessa, ou aquilo onde vai focar mais atenção, mas nós não podemos estar a ouvir ou a ler várias coisas em simultâneo. Não é possível, porque não temos essa capacidade. Temos, assim, uma capacidade extraordinária de processar informação por segundo, que é uma coisa completamente gigantesca. Isso sim, né? Mas estamos sempre a saltar. Num segundo estamos aqui, numa fração de segundo estamos ali e andamos assim a saltar sempre de um lado para o outro. Então,
O que é que isto tem a ver com aquilo que nós podemos fazer para nós e aproveitar para nós? E esta é aquilo que eu vos vou apresentar hoje, é a razão basilar, são os pilares do facto de nós termos hoje em dia práticas milenares que de um momento para o outro deram um boom gigantesco. Eu quando comecei a estudar e a trabalhar na área do yoga e da meditação, o que havia não era nem de perto nem de longe aquilo que há hoje. Isto foi mais ou menos em 2003 e mesmo mais tarde, quando eu comecei a fazer cursos no estrangeiro, em 2010, 2012, mesmo já nessa altura, em que já tinham passado cerca de 6, 7 anos, a produção científica, as evidências empíricas, as práticas, os sítios onde ir, a oferta, não tinha nada a ver com o que há hoje. E porquê? Porque aqui é a raiz de práticas que nos permitem criar um espaço de separação entre o corpo e a mente. Porque o que se passa é que, se vocês virem bem, nós temos o nosso corpo, nós temos a nossa mente e as emoções, tudo aquilo que nós sentimos no corpo. Quem já não de vocês esteve num momento ansioso, não é? Nem que mais não fosse, por exemplo, um exemplo muito neutro na escola, para fazer um exame e que ficou com dores de barriga. Ou no trabalho, um momento menos neutro e mais presente, que vai fazer uma apresentação e fica com um nó no estômago, não é? Pela ansiedade, pelo nervosismo. Todas as questões emocionais manifestam-se no corpo. Porquê? Porque a mente divide-se em duas partes, que é a mente consciente e a mente subconsciente, inconsciente, em que a mente consciente são apenas 5%. 5% da mente consciente que diz respeito à tua capacidade criativa, à tua capacidade cognitiva, à parte mais lógica ou supostamente racional. Supostamente porque depois nunca está isenta do resto, não é? Que são 95% que é a mente subconsciente. E o que é a mente subconsciente? A mente subconsciente é todo o registro que está no teu corpo, em todas as células, porque nós funcionamos com padrões e que são padrões e registros e memórias das experiências, das vivências passadas, desde que nascemos, crescemos, bebés, somos crianças e até ali cerca dos 7 anos, 8 anos, a criança está num estado de receptividade que é como se fosse uma esponja, recebe tudo, porque o cérebro funciona de uma maneira diferente. Não tem esta parte da mente consciente como nós agora, enquanto adultos, temos. Tanto que não tem que quem desse lado estiver a ouvir e tiver crianças, ou já teve filhos pequenos, ou até já lidou com crianças pequenas, sabe que as crianças pequenas, como Piaget acabou por explicar, não têm a capacidade da consistência, não têm consciência da consistência. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Se eu estiver a brincar com uma criança de 1 ano e meio, por exemplo, ou 2 anos, e se eu estiver a brincar com um objeto, com um brinquedo qualquer, enquanto eu estiver a brincar com ela e ela vir este objeto na frente, ela sabe que aquele objeto existe. Assim que eu escondo o objeto atrás de mim ou noutro sítio, ela deixa de ver o objeto e, portanto, como ela não vê, não existe. Naquele momento deixa de existir. Isto tem a ver com a capacidade da permanência, com a consciência da permanência que nós desenvolvemos mais tarde com o nosso crescimento, com a nossa maturação. Isto tem a ver com a maneira como funcionam as ondas do cérebro, porque as crianças não têm aquela frequência em que nós funcionamos normalmente, que é beta ou alfa, ok? As crianças estão geralmente a funcionar em teta e em delta, que são as frequências das ondas cerebrais que permitem programar e modificar a forma como nós registamos a informação no subconsciente. São as frequências que quem trabalha com a parte de fazer a parte de algum tipo de hipnotismo tem a ver com isto, tem a ver com levar a pessoa a ficar nestas frequências. Porquê? Porque é deste modo que nós funcionamos.
Porque nós, quando acontece uma coisa hoje, em dia, o que vai acontecer é das duas uma. Ou eu preciso de ir buscar informação para tomar uma decisão, para saber o que é que faço, para saber como é que reajo, se tenho tempo para isto e posso até fazer um processo com uma parte racional, não é? Ou então, simplesmente, o meu corpo é ativado porque eu já vivi isto e, portanto, existe, é como se fosse um botão que liga e que desliga, dependendo das situações em que nós estamos. E isto leva a que muitas das nossas vivências no dia de hoje, ao momento presente, não sejam efetivamente presentes, mas sejam reproduções daquilo que nós muitas vezes já vivemos. E que muitas vezes vivemos num período muito importante da nossa vida, que foi na nossa infância. E existe uma data de programações que nós recebemos, não só dos pais, mas também da escola, da nossa sociedade, porque as culturas são diferentes dependendo do mundo onde nós vivemos, dependendo dos países onde nós vivemos, da influência religiosa a que estamos sujeitos, a maneira como somos educados, se temos realmente alguma educação religiosa ou não, e isso tudo vai interferir naquilo que nós vamos construir como sendo os nossos referenciais, como sendo os nossos quadros de referência, os nossos frames, os nossos GPS, por assim dizer, os nossos mapeamentos interiores, ok? Isto é super interessante se nós percebermos isto, porque existem coisas que nós olhamos bem para nós e se formos sinceros connosco mesmos, sabemos que existem situações em que nós reagimos de determinada maneira, não pela situação que está a acontecer em si no momento presente, mas porque nós já vivemos aquilo. E é uma resposta, e ainda por cima, associada a esta resposta, como hoje em dia, com esta aceleração, nós vivemos permanentemente num estado mais de vigia, de alerta, de defesa, certo? Tem muito a ver com a questão da sobrevivência, porque estamos permanentemente sob o efeito do sistema nervoso simpático, em que nós temos que estar em alerta para nos defendermos de qualquer ameaça que possa surgir, porque vivemos a nossa vida permanentemente sob stresses, pequenos stresses, grandes stresses, pequenos stresses, mas existe sempre um stress gigante, permanente, que leva a que nós estejamos muito sob o efeito deste potencial de resposta para eu sobreviver, para eu me defender, para eu estar alerta com o que é que pode acontecer. Depois, isto junto a uma sociedade em que nos ensina que tu tens que controlar tudo, tens que estar sobre tudo, tens que estar a par de tudo, não é? Acaba por ser uma mistura que nos mantém permanentemente em alerta. Este estado permanente de alerta não seria negativo caso não interferisse com o bom funcionamento do nosso corpo. E é aqui que depois entra esta parte da saúde, porque nós só podemos viver uma vida feliz, plena, de realização, concretização e de criação se estivermos efetivamente saudáveis. Porque quando eu não estou saudável, quando eu tenho uma doença, quando eu tenho um desequilíbrio, quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma dor que seja, o que acontece é que eu vou estar, obviamente, focado nessa situação, ter que gerir essa situação e a mover os meus recursos para lidar com a situação, certo? Portanto, aqui esta questão do desequilíbrio é mesmo muito importante, esta questão de nós podermos manter a saúde e é sempre melhor prevenir do que depois remediar. É claro que há situações que nós podemos ajudar, mas o objetivo principal é sempre evitar que apareça alguma situação. E quando as há, tentar, obviamente, minimizar o máximo e complementar qualquer terapia que eu esteja a fazer, seja ela medicamentosa ou não, com terapias, estratégias que dependam de mim e que permitam modificar, então, o meu interior. Isto tem tudo a ver com aquilo que nós começámos a falar da mente, porque, vejam, se eu tenho só 5% da minha mente consciente, que depende efetivamente daquilo que eu posso pensar,
Se eu tenho 95% de uma mente subconsciente que registra toda a minha vida até aqui, ok? E mais, não é só a minha vida, é a vida dos meus ancestrais também, porque isso a epigenética já comprovou que alterações que se instalam no código genético da pessoa passam depois para as suas linhagens, passam para os seus descendentes, não é? E alterações não é que mude, obviamente, o ADN, não. Eu nasço com o ADN, esse ADN é meu, desde que eu nasço até que eu morro, certo? E isso aí não muda nada. Eu tenho o meu ADN, contudo, o que é a epigenética veio mostrar? Veio mostrar que eu posso determinar onde é que vou realmente ligar ou desligar aquilo que se chamam as marcas epigenéticas. E isso só depende de mim. Só depende das escolhas que eu faço. E só depende dos hábitos. Okay? Não é uma escolha que eu faço hoje e amanhã já é outra. Não, por isso é que eu vos disse, nesta escolha da responsabilidade, nesta escolha de eu realmente criar a vida que eu quero de uma forma saudável, feliz, consciente, plena de realização, plena de concretizações, é possível, sim, mas é uma construção, é uma criação que tem o seu tempo. E este tempo é importante precisamente por causa disto, por causa do hábito. Porque, como eu vos estava a dizer, 95% é o que determina esta mente subconsciente à qual eu não tenho acesso direto, ok? É aquela que determina, por isso é que o Carl Jung diz, enquanto não trouxeres o subconsciente ao consciente, vais continuar a chamar destino àquilo que te acontece. Não é destino, são padrões. Isto hoje está amplamente comprovado, está completamente explicado e é muito interessante porque ao mesmo tempo que nos permite entender, permite-nos também transformar, permite-nos transformar aquilo que nós quisermos, porque não estou a dizer que é fácil, não, mas é possível e isso dá-nos um poder gigante, não é? Porque com este poder obviamente que vem com grande responsabilidade. Já o filme do Super-Homem, o homenzinho lá dizia, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, dizia o tio dele, não é? E é verdade, porque só depende de mim, depende de cada um de nós. Já Mahatma Gandhi dizia, muda o teu mundo interior, se é aquilo que tu queres ver no mundo. Porque nós, efetivamente, só podemos mudar aquilo que está em nós, não podemos mudar mais nada. Não é? E não quer dizer que quando nós começamos a fazer este processo de transformação, de evolução, de crescimento, de conhecimento, vai ser tudo certo, vou fazer tudo bem, já não há problema, já não erro. Não, nós somos humanos, vamos errar na mesma, vamos ter quebras, mas aqui o objetivo é depois manter, é ter uma linha condutora que me permita ter a certeza que aquele é o caminho certo. E isto hoje em dia sabe-se de uma maneira muito fácil, que é o quê? Quando eu quero mudar uma coisa, e a pessoa podes querer perder peso e fazer uma dieta, podes querer começar a fazer meditação todos os dias de manhã, podes querer começar a ir correr porque queres correr a maratona, podes querer começar a fazer exercícios em casa porque queres definir os abdominais, podes querer aprender a tocar piano, podes querer aprender a tocar viola, podes querer aprender japonês, podes querer aprender aquilo que tu quiseres. O que é que acontece? Acontece que só é possível através da repetição. Então, a chave número 1 para nós modificarmos algo no nosso subconsciente é a repetição. E aqui, o que é interessante nestas novas abordagens, que estão associadas àquilo que hoje em dia se chama New Age, e é uma das linhas base da mentoria epipessoal, é precisamente este. Nós não precisamos de andar a escarafunchar o lixo. A Louise Hay tem uma frase maravilhosa em que ela diz: tu não vais ao caixote do lixo buscar os restos da comida de ontem para fazeres o almoço de hoje. Pois não, não. Nós não precisamos de andar a escarafunchar lá atrás o que está certo ou o que está errado. Aquilo que tiver que emergir à nossa consciência vai emergir. Eu já te vou dar 2 exemplos meus muito engraçados. Vai emergir aquilo que tiver que vir à tua consciência, que tiveres que te lembrar e tiveres que realmente ver claramente, tu vais ver. Mas
não é preciso isso para transformar aquilo que tu precisas transformar em ti, para estares com uma vida mais feliz. O Wayne Dyer diz uma coisa que eu concordo plenamente, e ele é uma pessoa fabulosa, tem imensos livros escritos, tem um legado fantástico e que, apesar de não estar já entre nós de uma forma física, deixou realmente um conjunto de informações e de textos inspiradores. E ele dizia muito claramente que cada pessoa tem todo o potencial para ser aquilo que ela quiser, tem todo o potencial para se transformar e para cultivar dentro dela aquilo que ela escolher. E é isto que nós estamos aqui a falar. Nós não precisamos de ir mexer no lixo, nós só precisamos de tomar uma decisão, escolher aquilo que eu quero fazer e com base nisso, com aquela transformação que eu quero ter, porque eu posso viver uma vida permanentemente alegre, e o Wayne Dyer diz que a maior parte das pessoas, uma das razões pela qual não vive uma vida alegre, feliz e em paz permanentemente, que é a base também da filosofia iógica, é pura e simplesmente porque tem esta mente crítica, analítica, alerta, de defesa e de ataque, que está permanentemente à procura de uma razão para se zangar, e portanto ela vai encontrar. Ela vai encontrar, porque tu vais encontrar aquilo que tu procuras. Nós vemos aquilo que nós procuramos, ok? E isto é muito importante, porque é subejamente conhecido e percebido e explicado hoje em dia, nomeadamente pela física quântica, que onde tu focas a tua atenção é para onde vai a tua energia. Onde focas o teu pensamento é onde ele se mantém. Se eu disser agora para ninguém que está a ouvir-me pensar num elefante branco, se calhar vocês vão pensar no elefante branco durante um bocado e de vez em quando eu vou estar a falar mais à frente e vocês vão ver o elefante branco aí no meio da vossa sala. Porquê? Porque aquilo a que eu chamo a atenção é aquilo para onde flui diretamente, okay, a minha energia. É tão certo quanto isto. E então, como eu estava a dizer, para haver qualquer tipo de transformação, não é preciso ir mexer em coisas que às vezes as pessoas não querem ou não têm capacidade para ir mexer, porque elas vão surgindo à medida que se vai abrindo o coração. É tão simples quanto isso. A única coisa que tens que fazer é decidir realmente ter uma vida alegre, feliz, leve, em paz e saudável. Ou, para além disto, podes querer realmente criar outros objetivos, como eu estava-te a dizer, aprender a tocar piano, aprender a escrever japonês, perder peso, fazer uma maratona. Tudo isto só depende do compromisso que tu assumes contigo e da decisão. E a partir dessa decisão, tu vais criar uma linha em que tu sabes que vais ter que ter um hábito, criar um hábito. As crianças, quando entram para a escola no primeiro ciclo, elas não aprendem o abecedário de um dia para o outro, não aprendem o abecedário de uma semana para a outra, muitas vezes demoram um ano inteiro ou 2 a aprender o abecedário de cor, como nós agora, enquanto adultos, somos capazes de o dizer. Porquê? Repetição. Na escola do meu filho, eles, a partir do segundo ano, todos os dias escrevem o abecedário a seguir ao momento em que abrem a aula, em que escrevem a data e o sumário, todos os dias escrevem o abecedário. Só para vocês verem, é repetição. A repetição é uma das chaves que nós temos, é uma das chaves de sucesso que nós temos para implementar um novo hábito, para criar uma nova realidade na nossa vida. E lembrem-se, nós somos aquilo que fazemos, não é? Eu, eventualmente, se eu hoje fumar um cigarro, eu não posso dizer que sou fumadora, certo? Mas se eu fumasse um cigarro de 5 em 5 minutos, vocês de certeza que iam admitir que eu era uma fumadora, mesmo que eu não dissesse que era uma fumadora. Nós somos o que fazemos. Isto é muito importante porque isto materializa, concretiza as coisas, concretiza a mudança, concretiza a transformação. E nós somos não só o que fazemos, como então também somos o que pensamos. E Buda dizia, tal como pensas, assim és, assim serás. Porque
E agora lembrei-me, efetivamente, é giro porque mesmo na parte da psicologia, existe uma teoria muito gira na psicologia, que é a teoria da profecia autorrealizável, a teoria da profecia autorrealizável, em que eles explicam precisamente todos os mecanismos psicológicos por trás disto, que é, se tu pensas uma coisa, tu vais encontrar todos os caminhos de forma a encontrar aquilo que se chama consonância cognitiva, ou seja, de forma a tudo se alinhar para que aquilo que tu disseste que ia acontecer ou que ias ver, acontece, ok? Porque o nosso cérebro, a parte mental, não está preparado para lidar com a dissonância, não está equipado para lidar com a dissonância. Portanto, nós vamos tentar arranjar consonância. Isto é tão fácil de ver. Mais uma vez, um exemplo ligado aos fumadores, porque é muito fácil ver e operacionalizar com estes exemplos. As pessoas que fumam têm aqueles maços de tabaco que a gente vê à venda com as imagens horrendas, assustadoras, não é? Desde o cancro da garganta a 500 mil coisas horríveis, provoca morte, provoca impotência, não é? As pessoas, o que é que dizem? Assim, isto está aqui, mas isto a mim não me acontece porque eventualmente o meu pai fumou até aos 90 anos e não morreu daquilo. Ou eu conheço não sei quem que fumou até aos 80 e não morreu daquilo. As pessoas arranjam estratégias para encontrar a consonância. Em tudo na nossa vida nós guiamos para esta questão da consonância e por isso é que é muito importante ter cuidado com o que pensamos, por um lado. Por outro lado, ao contrário do que a maior parte das linhas da psicologia positiva defendem, que basta pensar positivo, existe já evidência e a minha linha de trabalho realmente também não tem nada a ver com isso, não basta pensar positivo. É importante e é uma parte, mas vejam, se eu penso positivo, 5% da minha mente racional, certo? Minha mente consciente, criativa, vai fazer frases positivas e vou estar aqui num pensamento positivo constante. Ok, está aqui, pensamento positivo, está presente, eu estou aqui, pum, pum, ok? Estou aqui a bombardear-me com pensamentos positivos. Mas depois o que é que acontece? Se os 95% que têm muito peso em 100, convenhamos, não estão alinhados com aquela afirmação positiva que eu possa estar a fazer, eu só estou a criar dissonância cognitiva e estou a criar desequilíbrio e estou a perder a força e começo a criar ansiedade e começo a criar depressão, ok? Porque depois eu ainda por cima vou estar supostamente a pensar uma coisa positiva, mas vou estar cada vez mais a sentir outra que não é alinhada com aquilo que eu posso eventualmente estar a pensar. Porquê? Porque o meu corpo perde a força quando eu estou a pensar uma coisa que não é verdade para aquilo que está inscrito nas minhas células, em todos os meus tecidos, em toda a memória celular que eu tenho presente em mim, nestes 95%, que é a minha mente subconsciente. Ok? Nós usamos uns testes cinesiológicos muito interessantes, em que nós fazemos um teste de força para perceber se aquilo que a pessoa está a dizer está de acordo com aquilo que está inscrito na informação do seu corpo. E é muito interessante perceber que geralmente não está. Geralmente as pessoas têm crenças, ok? E estas crenças é aquilo que a gente acha que pensa, porque pensamos, lá está, com estes 5% da nossa mente consciente, mas depois estas crenças não estão inscritas, na memória das minhas células e, portanto, não têm força. E o que é que acontece quando eu digo uma coisa que não é verdade aos 95% do meu corpo? O meu corpo começa a perder a força, ok? E é muito giro fazer estes testes, geralmente pode-se fazer com os braços abertos, em que a pessoa testa a força no braço, ou pode-se fazer com os dedos, em que a pessoa testa a força através de manter a junção do polegar com o indicador. Existem várias formas de testar, também existe em pé para testar o pêndulo, e isto ajuda-nos a perceber muitas vezes onde é que há aqui o conflito. Mas muitas vezes nem é preciso isso, muitas vezes basta a pessoa parar para perceber de onde é que vem aquela angústia
que estou a sentir, de onde é que vem aquela tristeza que eu estou a sentir, de onde é que vem aquele nervoso miudinho que não me deixa dormir quando eu me deito na cama, quando o corpo para e a mente parece que se agita num turbilhão, como se fosse uma tempestade no oceano, certo? De onde é que vem? E muitas vezes basta a gente permitir-se a parar para sentir e para termos acesso a esta informação. E parar não é só parar uma vez, lembrem-se, repetição, repetição. Vocês que estão desse lado são como eu e, portanto, acredito que não comam uma vez de vez em quando por mês. Eu esta semana comi um almoço, para a semana vou comer um jantar, a outra semana não como e na última semana do mês vou só tomar um pequeno almoço. Não. O nosso corpo precisa de repetição. As nossas rotinas, aquilo que nós fazemos, definem aquilo que nós somos, definem a vida que nós levamos, definem, no fundo, aquilo que nós construímos e aquilo que nós criamos para nós, à nossa volta, tá bem? Para os nossos, para toda a gente que a gente toca a vida. E o objetivo máximo da vida, segundo a filosofia iógica, e que é aquela filosofia que eu abraço de coração, é realmente viver o mais perto possível da verdade, enquanto ser humano, de uma forma alegre, feliz, livre e saudável. E em verdade e livre só é possível se eu efetivamente me permitir conhecer e aceder a mim, porque nós somos a pessoa a quem nós mais mentimos ao longo da nossa vida toda, porque enganamos de tantas formas, não é? E de certeza que vocês conseguem perceber isso, ou ver coisas que acontecem que sentem e que não conseguem identificar o porquê. E eu até, agora, vou partilhar uma história minha convosco, que exemplifica um bocadinho isto, porque há muita coisa que nós carregamos e que não é nossa, lá está, e que sempre que nós carregamos coisas que não são nossas, nós não estamos a viver a nossa verdade. Estamos a carregar fardos, um peso gigantesco às costas que não é nosso. Meu filho estava na pré e houve um dia que fui levar o Manuel à escola, portanto à escolinha, não é? À pré, e quando entramos na porta principal do edifício, caiu uma barata gigante assim, uma barata castanha horrível, daquelas voadoras, como quase que só se vê nos trópicos, uma coisa mesmo enorme, mas eu naquele momento não fiquei assim muito, nem assustada, nem alarmada, nem nada, pronto, e acho que a gente, pronto, como ia com o miúdo, enquanto não percebi o que era a tendência natural, é só proteger a criança, né? Foi proteger o Manuel e, portanto, só depois quando vi o que era, assim, pronto, é uma barata, tudo bem, fui lá dentro levá-lo, fui pedir ajuda a uma auxiliar para trazermos umas coisas para apanharmos lá a bicharoca e mandá-lo embora, pronto. E assim foi. E foi o que aconteceu e deixei o Manuel na escola e fui trabalhar. Nesse dia, trabalhei o dia todo, estive a trabalhar o dia todo, portanto, não voltei a pensar naquilo. E era na altura das festas dos Santos Populares, e eu à noite, final da tarde, ia para Lisboa ter com os amigos, e eu cheguei ali à zona do Bairro Alto, não foi no Bairro Alto, foi no chão, sim, no Bairro Alto, foi no Bairro Alto, cheguei ali à zona do Bairro Alto, e eu, entretanto, levava uma mala com um fecho e eu entrei numa mercearia para comprar uma maçã enquanto ia ter com eles, porque eu estava cheia de fome, porque não tinha comido absolutamente nada a tarde toda e o almoço tinha sido uma salada. Pronto, eu peguei naquilo e quando entrei na mercearia, assim, uma mercearia daquelas mesmo assim, super antigas, em que tens as coisas penduradas no teto e tens as coisas, o balcão de um lado e do outro, tudo assim, cheio de coisas, e eu entro, e conforme eu entro cai uma coisa em cima de mim, cai para dentro da mala. E eu tinha aberto a mala porque eu tinha tirado já o porta-moedas, tinha o porta-moedas na mão, e eu então fechei a mala e eu estava aflita porque tinha caído uma barata dentro da minha mala. E então eu paguei com o porta-moedas e fui com o porta-moedas na mão, já não comia maçã, entretanto
continuei até que encontrei um sítio, lá um becozinho onde não estava ninguém, e eu vinha aflita, porque eu estava naquele momento eu estava assim assustada, estava altamente irritada, estava nervosa, estava toda enojada, a pensar que as minhas coisas na mala estavam todas a ser percorridas pela porcaria do animal, todo sujo, e eu encontrei então aquele becozinho, peguei na minha mala, despejei a mala toda para o chão, e qual não é o meu espanto, que eu despejo a mala para o chão assim muito aberta, não é? Estava à espera de ver o bicho correr e ir-se embora, e nada se mexe, nada acontece. Eu assim, mas não, o que é que se passa? Não acontece nada. Comecei a voltar a mim, não é? Então, mas o que é que se passa? Então o bicho não sai a correr? Comecei assim com a carteira assim a mexer para ver o que é que acontecia, assim, será que morreu cá dentro, esmaguei, sei lá. Pronto, comecei a mexer e qual não é o meu espanto? Quando de repente, então, eu vejo uma folha seca, castanha, daquelas folhas grossas, tipo, opá, não sei, se era de uma laranja, de uma maçã, uma porcaria qualquer, que estava lá naqueles arranjos que eles tinham pendurados, e aquilo caiu para dentro da minha mala. E o que é que eu depois percebi nisto? Eu teoricamente, não tenho medo de baratas, mas vou partilhar convosco que a minha mãe tinha uma fobia gigantesca de baratas, mas mesmo gigantesca. E eu pensava que não tinha medo. E se me perguntassem, eu dizia, eu não tenho medo, não, tenho nojo, mas não tenho medo. Não, mentira. Naquele dia percebi que tinha medo e que carregava aquele medo, e eu fiquei desde manhã com aquilo na cabeça e, portanto, o efeito que aquilo teve em mim gerou uma reação ao final do dia, praticamente à noite, não é? Quase 10 horas depois, que não tinha absolutamente nada a ver, e que se fosse no outro dia, que já aconteceu, obviamente, que é qualquer coisa, a pessoa vai dar, nunca tive uma reação daquelas, não é? Mas naquele dia ficou registada aquela imagem e foi buscar um medo que eu tinha em mim e que eu não tinha consciência dele, não é? Isto é impressionante porque nós funcionamos assim. O Bruce Lipton, que é um biólogo muito conhecido que trabalha aquilo que chama a biologia da crença, e ele explica isto de uma maneira muito bonita, porque realmente ele diz que nós funcionamos como se tivéssemos como se fôssemos um gravador daqueles antigos com várias cassetes, hein? Ou então um DVD, um leitor de discos de CDs atual, daqueles que têm uns pratos que levam vários CDs ao mesmo tempo, estão a ver? Vários, e cada um toca de maneira aleatória ou não, conforme aquilo que é pedido ou conforme aquilo que é ativado. E efetivamente isto acontece em tanta coisa na nossa vida. E nós levamos uma vida inteira, muitas vezes, a perceber isto, a descobrir isto, a entender coisas que nós fizemos, a entender coisas que nós dissemos, a entender coisas até pior ainda, que nós não fizemos porque tivemos medo de fazer, ou não conseguimos encontrar realmente a alavanca, né? A âncora para nos manter em nós, em algumas decisões, porque entre o decidir e o agir, há aqui uma fração de tempo determinante onde entra o medo. E assim que deixas entrar o medo, é meio caminho andado para que as coisas não funcionem da maneira como tu inicialmente até tinhas pensado, até tinhas planeado. E é tão fácil nós termos recaídas em comportamentos que não queremos, ou termos recaídas em comportamentos, reações que nós não queríamos ter. De certeza que já vos aconteceu uma situação que já me aconteceu a mim variadíssimas vezes, não é? Graças a Deus agora cada vez menos, mas acontecia eu ter reações ou ter comportamentos em determinadas situações que depois eu prometia para mim mesma que numa situação idêntica aquilo não ia voltar a acontecer, eu não ia voltar a ter aquela reação, eu não ia voltar a ter aquele comportamento. E quando volta a acontecer, o comportamento é exatamente igual. É exatamente igual. Porquê? Porque a partir do momento em que é feito um switch de determinada situação que está gravada em ti, deixa de ser os 5% a decidir e passa a ser os 95% que
interferem e que tomam o comando da frente. E é como se houvesse um lapso de consciência. E nesse lapso de consciência a pessoa deixa de estar lá racionalmente. Okay? E passa a ter uma reação aprendida, gravada, automática. E é assim que funciona. As pessoas não são ignorantes, as pessoas não são más, as pessoas não têm falta de vontade, as pessoas não são fracas. Não. O que explica a incapacidade de muitas pessoas operarem mudanças, transformações nas suas vidas, além do medo, é a questão, efetivamente, de não terem esta compreensão do hábito, do poder da transformação pelo hábito, por causa do automático. Okay? E isto é tão poderoso nós percebemos isto, é tão poderoso nós percebemos que podemos modificar estas gravações, estes registros que estão em nós, para realmente criarmos e darmos o salto ao próximo nível, darmos o salto para criarmos aquilo que queremos, darmos o salto para vivermos uma vida realmente harmoniosa, equilibrada, saudável, feliz, alegre, de criação, de concretização, uma vida plena. Que é isso que nós estamos aqui para fazer, para vivermos uma vida plena, de acordo com as nossas escolhas pessoais e não aquilo que foi escolhido por nós ou foi determinado por outros. Não, é completamente diferente se nós escolhemos uma coisa nós ou se estamos a viver mediante escolhas de outros. Não é? E isso é tão fácil e depois repercute-se no nosso dia-a-dia, na nossa felicidade, na maneira como nós lidamos com as coisas e repercute-se na saúde. Porquê? Porque quando começa a haver aqui uma fenda entre aquilo que é verdade para mim, okay, em termos racionais 5%, e aquilo que é verdade para o meu corpo, as pessoas começam a perder a força. E quando nós vivemos numa situação que é mentira, mentira entre aspas, no sentido de ser um esforço permanente, esse esforço permanente vai criar um desgaste tão grande que vai obrigar o corpo a estar permanentemente em esforço, permanentemente em alerta e vai gerar aquilo que se chama o stress oxidativo, os níveis de stress oxidativo que vão aumentar a degeneração do corpo, o envelhecimento e, acima de tudo, vão diminuir a capacidade do sistema imunitário. Porque quando eu estou numa situação de stress, o meu sistema imunitário faz um shutdown completo. E esse shutdown vai fazer com que o corpo perca a capacidade de se defender. E isto é fabuloso quando nós entendemos isto e usamos isto a nosso favor. Eu tenho essa experiência em mim de quando eu consigo manter o equilíbrio, consigo ativar, consigo fazer as práticas que realmente me permitem manter esta harmonia interior, esta coerência entre o cérebro e o coração, que baixa os níveis de stress e que aumenta a ação do sistema nervoso parasimpático, eu consigo aumentar o meu sistema imunitário. Às vezes é o suficiente para não deixar entrar uma constipação, ou uma gripe, ou para resolver uma dor de cabeça, ou para até resolver uma crise. Eu tive uma crise de uma hérnia, causada inicialmente por uma hérnia lombar, com dores horríveis, que não me conseguia mexer. Quando fiz os exames, era vergonhoso, porque aquilo era uma coisa minúscula, não é? O neurocirurgião olhou para aquilo e disse assim, bem, é isto não justifica os teus sintomas. E assim, pois, porque não era só físico, não é? E a partir dali, eu tomei consciência do que é que estava a acontecer em termos de processos e de um dia para o outro, depois de já ter feito medicação, depois de ter levado os injetáveis, depois de ter estado no hospital e de estar melhor, mas continuava com dores. E quando eu resolvi uma série de coisas e tomei acesso àquilo que estava a acontecer, de um dia para o outro, com uma simples prática chamada EFT, Emotional Freedom Technique, eu deixei de ter dores e nunca mais tive, graças a Deus. Nem quero voltar a ter, porque realmente é muito limitativo. E nós temos esta capacidade interior. É interessante, se vocês virem uma pessoa a ter um acidente de moto com uma fratura exposta da perna, ou uma pessoa a ser atropelada, ninguém vai dizer que é um milagre ou que é magia, que a pessoa, passado 6 meses, não é, já tem a perna completamente restabelecida, regenerada,
não é? Já foi feito o calo ósseo, os tecidos já cicatrizaram, a pessoa pode não estar a andar ainda normalmente, porque vai ter um processo de recuperação física natural, faz parte, o tempo, é preciso sempre o tempo, não há atalhos para cuidarmos de nós, não há atalhos para fazermos mudanças. Mas vocês não acham que é milagre, nem que é magia, nem que nada disso, pois não? Porque é que eu ser capaz de resolver e de ajudar a resolver um problema interno, não é? Muitas vezes é chamado realmente de milagre ou de outra coisa qualquer. Não tem que ser. Não é? Nós não podemos resolver tudo sozinhos, mas nós podemos ajudar a resolver tudo, sim. Isso podemos. E nós temos essa força em nós e temos esse poder. E o que é mais interessante em termos deste trabalho com a consciência, e que a consciência junta a mente consciente e a mente subconsciente, é aquilo que existe uma linha de yoga que chama o Super Brain Yoga, que é o yoga do super cérebro, que trabalha, obviamente, este boost dos dois hemisférios cerebrais para termos aqui, efetivamente, um superpoder, por assim dizer, como diz o Joe Dispenza, e isso é através desta maximização da união, do empoderamento da força dos dois hemisférios cerebrais em simultâneo, em sincronia, ok? E nós temos esta capacidade em nós, esta força, também, e esta parte de trabalhar a consciência é maravilhosa, porque se vocês virem, a consciência não é uma cena localizada numa área do cérebro, porque se tivesse que ter sido descoberta, acreditem que já tinha sido. Da maneira que o cérebro humano hoje em dia está estudado, sabia-se, não é? Nós sabemos onde é que é a área da fala, a área da audição e da compreensão, não é? A área da Broca, a área de Wernicke, sabemos onde é que é a área motora, sabemos onde é que é a área visual, na parte do occipital, na zona posterior do cérebro. Nós sabemos onde é que é a área da destreza motora fina. Nós sabemos precisamente onde é que se localizam a maior parte das capacidades e habilidades do ser humano em termos do cérebro, sim? Mas não existe uma área específica para a consciência. Não existe porque a consciência está presente em todo o ser, enquanto um todo. É como se cada célula tivesse a consciência. É como se cada parte de cada tecido reunisse a consciência de todas as células, não é? O nosso corpo, se vocês virem bem, é como se fosse um organismo vivo que vive precisamente da união, okay? E do trabalho síncrono de uma série de entidades mais pequenas. Existe um trabalho gigantesco de cooperação, okay? E esta consciência está disseminada em todo o nosso ser, em todas as células. É realmente uma informação inscrita a nível celular, está presente em todo o ser humano, em todo o ser. Não há como não ter consciência. Não é? Mas a consciência também não está localizada só numa área do cérebro. E isto permite-nos aqui encontrar o equilíbrio perfeito entre esta triangulação, não é? Que é o corpo, que é a mente e que é composta por qual parte no vértice? A respiração. E então, aqui gostava de vos passar uma parte agora, se calhar um bocadinho até mais prática, para quem quiser começar a experienciar ou a experimentar algo que possa realmente fazer diferença, não é? E criar esta sensação de magnitude, de expansão e de poder pessoal, de elevação, é? De transcendência. Nós somos muito mais do que aquilo que se vê. Não tenho dúvida nenhuma disso. O universo é perfeito, tudo acontece de uma forma perfeita. O sol nasce todos os dias, a lua aparece todas as noites, existe um ciclo perfeito que acontece, os planetas estão lá nos sítios deles, está tudo certinho, direitinho, tudo acontece de uma maneira perfeita, tudo. Eu acho isto maravilhoso porque acho que é realmente aqui o pináculo da perfeição é nós olharmos para o universo, vemos o oceano, vemos uma árvore, vemos uma ave, ouvimos um passarinho a cantar. Isto é realmente o pináculo da perfeição para mim. E, portanto, aquilo que nós falámos hoje, concretizando agora,
porque queria deixar aqui uma componente prática para que vocês possam começar a aplicar isso na vossa vida, seja o que for, tá bem? E lembrando sempre que nestas coisas não existe o certo ou o errado, existe simplesmente o aparecer, o assumir este compromisso contigo, tá bem? Porque os níveis de stress, os níveis de tensão, de medo, de insegurança, de incerteza que estamos permanentemente a receber do exterior, não podem nem devem determinar a qualidade do nosso mundo interior. Porque a qualidade do nosso mundo interior, em última instância, só pode depender de mim. O Sadhguru costuma dizer uma coisa maravilhosa que eu concordo profundamente, que é: ninguém no mundo vai acontecer do jeitinho que tu queres. Ninguém vai ser exatamente como tu queres. A única pessoa que eventualmente pode ser e pode corresponder a 100% àquilo que tu queres és tu. E se tu vires, muitas vezes nem isso. Nós não correspondemos 100% àquilo que nós queremos, ok? Porque nós nem sempre somos 100% daquilo que esperamos, não é? Primeiro porque somos os primeiros a auto-boicotarmos-nos, porque somos os primeiros a não nos amarmos, mas amar a sério, assim, um amor incondicional, profundo, de aceitação plena. Isto dá para outra sessão, mas gostava de deixar aqui também, assim, este apontamento, porque isto é muito importante. Por isso, não há certo nem errado, há simplesmente tu assumir este compromisso contigo de coração. Escolhe qualquer coisa que tu queiras fazer, pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa complexa, não importa, tudo aquilo que fizer sentido para ti, porque o principal é ter sentido e tu perceberes que aquilo que tu decidiste vai acrescentar valor à tua vida, ao teu bem-estar, à tua saúde, à tua felicidade, à tua alegria e depois àquela daqueles que te rodeiam, de toda a gente que te rodeia. E isto não é ser egoísta, acredita, é ser realista, porque a única pessoa de quem tu podes tomar conta é de ti própria, a única pessoa de quem eu posso tomar conta é de mim, não posso tomar conta de mais ninguém, eu sou responsável pelos meus filhos, mas em última instância, mesmo pequeninos, quem decide são eles. Eu posso ensinar tudo aquilo que eu quiser, eu posso lhes transmitir tudo aquilo que eu consigo e eu tento fazer o meu melhor, mas em última instância a pessoa que toma a última decisão para eles são eles próprios, não é? Mesmo o meu miúdo mais pequeno, quando foi para a escolinha pequenino, em que os miúdos todos levavam doces e gomas e bolachas e chocolates permanentemente todos os dias e ele não podia comer, não é só porque eu não quero e que não concordo, não, ele, por causa de uma operação que fez com 7 meses, desenvolveu um problema grave na dentição, em que os dentes são muito porosos, são muito frágeis e efetivamente nós temos que ter um cuidado altamente redobrado para que ele não tenha nenhum problema e felizmente até hoje nunca teve uma única cárie, já tem 9 anos e a dentição está a começar a ficar um pouquinho mais forte, mas em última instância, quando ele está na escolinha, era ele que decidia se comia, se não comia, não é? E às vezes ele chegava a casa e dizia assim: oh mãe, eu hoje comi um chocolate, eu hoje comi um chocolate. Portanto, a gente ensina, a gente transmite, a gente quer cuidar, a gente quer proteger, a gente ama tanto os outros que muitas vezes devíamos começar, muitas vezes não, sempre, devíamos começar por nos amar a nós próprios e cuidar de nós. Portanto, recapitulando os pontos principais, quando nós queremos começar a criar alguma mudança, temos que assumir o compromisso connosco próprios, temos que perceber quais é que são os benefícios que isto vai trazer para mim, o que é que eu vou ganhar mesmo com isto, assim, mas de paixão, de coração, é como se realmente, se nós decidíssemos apaixonar-nos completamente pela vida outra vez, que é isto que depois nos permite fazer aquilo que a gente gosta, mesmo com paixão, com força. A paixão é o único combustível que nunca se acaba. Enquanto tu fazes uma coisa que tu acreditas, em que estás completamente apaixonada, a tua força, o teu combustível nunca se vai esgotar. Portanto, tens que fazer uma escolha que realmente tenha sentido para ti, para a tua vida, que acrescente valor, está bem? Depois é o hábito e a repetição. E isto é aqui a primeira chave mestra para qualquer coisa boa na tua vida.
está bem? Porque as más a gente já sabe quais são, não é? Não vale a pena. Portanto, a primeira chave mestra é a repetição, está bem? É tu definires que, ok, se eu quero A, eu tenho que fazer um bocadinho de A todos os dias para eu chegar ao A final, ok? É como se eu começasse a construir assim um caminho de ferro e fosse criando a linha dos carris até onde eu quero chegar, ok? E desfrutando do caminho, que é esta a magia, não é? Porque não é só chegar lá, porque senão, pronto, senão havia coisas que a gente até podia fazer mais fáceis. Não, é criar este caminho também com prazer e não com tédio ou com obrigação, não, é uma escolha tua, não é? E por isso é que há muita gente doente que às vezes não se cura, porque o estado de doença muitas vezes reforça algumas coisas que a pessoa ainda não está preparada para se libertar. Não é? Isto não é nada novo agora, nem é nada esotérico. É tão simples como isto. No juramento de Hipócrates, que os médicos ainda hoje o fazem, certo? Nas faculdades de medicina, existe uma parte em que ele diz claramente nos seus textos, assim, antes de curar uma pessoa, pergunta-lhe se ela está disposta a libertar-se daquilo que a adoeceu. Isto é verdade, não é? Eu não posso ter aqui uma ferida, se eu me cortar, tenho uma ferida que entretanto sangrou e fez uma crosta. Eu não posso querer que esta ferida se cure se eu todos os dias for lá escarafunchar a ferida. É impossível. Ela nunca vai cicatrizar. Isto é uma coisa básica, não é? Que se vê. Mas é fácil para concretizar e operacionalizar outras coisas numa dimensão maior que a gente não consegue ver. Também. Portanto, repetição. Fazer todos os dias uma coisa com repetição, que te permita manter e gravar, é mesmo esta palavra, gravar em ti um novo hábito, uma nova competência, uma nova ação, uma nova reação, ok? Que te permite ter um hábito bom, porque os hábitos bons servem precisamente para isso, para conseguires fazer a mesma coisa que tu queres fazer sem ter tanto esforço no início, ok? E para criar este espaço em que te permite também sentir, existem coisas muito simples como exercícios respiratórios que se podem fazer, que ativam também a parte cerebral. Hoje vamos falar só de um exercício aqui simples, ok? Que tu podes fazer durante cerca de 5 minutos ou 10 minutos e aquilo que tu decidires fazer para ti também, imagina que eu decido que a partir de vou fazer uma maratona e que a partir de amanhã vou correr então todos os dias, ok? E a minha afirmação é, eu vou correr todos os dias. E para isso eu posso então usar este exercício concreto que vos vou dar. Isto também se pode utilizar na questão da alimentação, que é uma das coisas que muitas pessoas lutam permanentemente com a questão do peso ou da saúde, não é? E muitas vezes a questão do peso tem muito a ver simplesmente com isto, é com o automático, a pessoa está tão habituada a comer aquelas coisas, não é? Não há hipótese, que aquilo, quando dei conta já foste, já comi, amanhã já não como, mas entretanto agora acabei de comer, não é? Ok, então o exercício simples é vocês trazerem os vossos braços à frente e entrelaçarem aqui os dedos, ok? E os braços vão ficar esticados. E eu vou inspirar e vou trazer os braços aqui à frente e manter os cotovelos aqui ao nível do meu coração e na expiração volto a esticar. Inspira, expira, pelo nariz. E então, se quiseres acrescentar uma afirmação de alguma coisa que tu queiras trabalhar para ti, seja ela qual for, pode ser o tão simples como começar a cultivar o amor próprio, ok? E dizer, eu amo-me, eu cuido-me, eu aceito-me, eu nutro-me, ok? Pode ser isso, não é preciso precisar ser outras coisas mais complexas, ok? Inspira, expira, inspira. Fechas os olhos e marcas um cronómetro ou pões uma música que tu gostes, uma música neutra,
bem? Durante 5 ou 10 minutos e concentra-te e faz isto assim mesmo bem do fundo das tuas entranhas, do teu âmago, faz isto como se a tua vida dependesse disto, para tu pôres realmente toda a emoção, todo o pensamento e toda a ação, ou seja, juntando a parte do pensamento, juntando a parte do corpo e juntando a união das emoções que se manifestam neste todo, através da respiração. Este movimento cruzado é porquê? Porque quando nós fazemos este tipo de movimentos cruzados, nós estamos a ativar a união dos nossos hemisférios cerebrais, ok? E então podes fazer estes exercícios para promover esta união, para que comece a aumentar o acesso ao teu estado de consciência pleno. E o estado de consciência pleno vai acontecendo conforme nós fomos conseguindo trazer o que está no subconsciente ao consciente. Ok? Não é preciso ser um monge fechado numa gruta no Tibete, não é preciso ser um yogi daqueles rishis que vivem na rua na Índia, em Rishikesh, para que possas ativar os poderes que tens em ti. Não, basta realmente fazer esta escolha e praticares. A diferença neste momento única que existe entre nós e eles é a prática, porque há um monge que diz uma coisa também que me fascina e que me faz pensar muito, que é, se nos dias de hoje a maior parte das pessoas passa 10 ou 12 horas a treinar a distração, as pessoas tornam-se mestres na distração. Agora, imagina se tu dessas horas começasses a usar meia hora ou 1 hora por dia, ou 1 hora e meia ou 2 horas por dia, dedicado a ti, à concentração, ao foco, à união, ok? Ao conhecimento, à tua elevação, tu começavas a desenvolver outros tipos de mestria, não é? Uma pessoa só pode ser um bom pianista ao final de alguns anos. Eu não sei tocar piano, a minha filha sabe, eu não sei, mas é uma coisa fascinante. Mas é preciso muita prática, muitas horas, muitas horas, muitas horas, muitas horas, horas. Tudo aquilo em que nós queremos ser bons, nós temos que nos dedicar, nós temos que nos entregar de coração, ok? E portanto, por ti e para ti, seja aquilo que for que tu escolhes, seja uma situação de saúde que tu queiras melhorar, que tu queiras realmente transcender, e garanto-te que qualquer destas práticas diminui os níveis de stress oxidativo, logo diminui o nível inflamatório geral do teu corpo, diminui dores, diminui qualquer problema crónico, podendo auxiliar na resolução ou na cura dos mesmos. Também. Isto é real. Eu tenho conhecimento de pessoas que fazem este tipo de trabalho com um mentor nos Estados Unidos e algumas chega a levar 3 anos, mas as pessoas conseguem alcançar os objetivos. Outras, às vezes, é ao final de 6 meses, de 2 meses, mas as pessoas conseguem transformar-se, não é? E realmente desfrutar depois dos benefícios que advêm desta mudança. E, como eu digo sempre aos meus alunos, não acreditem em mim ou naquilo que eu estou a dizer, mas ponham em prática, testem, experienciem por vocês mesmos, porque nós temos uma coisa que o ser humano ainda não fala muito, que é, há uma distinção muito clara entre saber e conhecer. O saber, ok, eu sei que existem morangos, eu sei que existe mangas, sim? Eu sei que uma pessoa pode nadar, ok? Mas o conhecimento verdadeiro advém única e exclusivamente da experiência. Se eu falar a uma pessoa que nunca comeu uma manga, eu posso descrever a manga de 1 milhão de maneiras possíveis e imaginárias, da forma mais criativa, mais encantadora, mais elaborada que eu conseguir, que a pessoa nunca
mas nunca vai chegar sequer perto de saber o que é saborear uma manga assim mesmo boa, gostosa, completamente madura, docinha, com aquela textura. A pessoa nunca vai saber. Nunca vai saber, não, perdão, nunca vai conhecer. Nunca vai ter o conhecimento do que é comer uma manga, saborear uma manga, se não o fizer. Uma coisa é saber que existe a manga, outra coisa é conhecer o sabor da manga. Conhecer vem da experiência, ok? Isto aplica-se a tudo. Portanto, aquilo que eu partilho convosco e nestas práticas pessoais, obviamente é tudo muito pessoal, certo? E a experiência de cada um é a experiência de cada um e tudo está certo. Agora, garanto uma coisa, a experiência de cada um é o conhecimento de cada um. E o teu conhecimento é tanto maior quanto maior for a tua experiência contigo próprio. Ok? Para isso, dá-te tempo, permite-te e entrega-te efetivamente a desenvolveres algo em função daquilo que tu queres para ti. Também, porque a vida é só uma e passa num instante, passa muito rápido e nós não a queremos desperdiçar. Nós não podemos, aliás, desperdiçar, porque é uma dádiva estar aqui, porque há tanta gente que já não está e que gostaria de estar, de certeza, não é? Portanto, nós temos que honrar as pessoas que não estão, por um lado, e por outro lado, obviamente, honrar-nos, especialmente a nós próprios. Uhum. Espero que tenham gostado da apresentação. Amanhã, às 19, vamos ter a sequência. Hoje foi esta parte mental do pensamento. Amanhã vamos abordar as questões emocionais. Vamos falar da parte das emoções, que é sempre uma parte mais acesa, não é? E dos sentimentos. Portanto, vamos estar aqui na mesma às 19. Vamos ter mais alguma informação também prática, vamos acrescentar mais uma prática, porque o objetivo no final é que pelo menos tenham 3 ou 4 ferramentas práticas que possam utilizar, se assim o desejarem. Também. Muito obrigada por terem estado presentes. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisem, podem sempre contactar-me pelo e-mail, tá bem? Ou pelo grupo da mentoria epipessoal do Facebook e, portanto, vamos mantendo o contacto, tá bom? Muito obrigada mesmo, obrigada também, estou aqui a ver mensagem escrita, obrigada. Muito obrigada eu. Resto de uma noite feliz, tá bem? E até amanhã, se for o caso, tá bom? Ou até breve. Um abraço. Eu vou encerrar a reunião aqui. Obrigada, com licença.